Pessoal, muito boa noite. Boa noite, pessoal chegando aí. Estamos ao vivo aqui no perfil da Investify. Eu sou o Murilo. Hoje vamos falar sobre Ibovespa fraco, tá? Bancos segurando, sobre China, sobre cortes de gastos no governo. Vamos lá, o pessoal chegando aí. Enio, grande Edgar, Sidney aí também. Daqui a pouco meu amigo John Ascoli vai chegar aí também. Esperar mais um pouquinho aí. Fala aí, pessoal. André, Marcos, muita gente de fora da Investify. Anderson também tá aí. Fala, Anderson. Olha aí, o João chegou. Deixa eu chamar ele aqui. Um convidado especial. Egler também tá aí. Siri, muito boa noite. Vamos lá. E aí, João? E Como é aí, que tá? pessoal, tudo bem? Boa tarde. Beleza? E Tudo Bovespa certo? hoje meio fraquinho, né? Final de pregão, Banco segurando. pregão cansativo, sem. Óbvio que tiveram movimentações que a gente vai conversar aí, papéis que chamaram a atenção, até papéis que vem chamando a atenção nos últimos tempos, que a gente vem comentando lá na Investify. Mas eu digo o mercado cansativo como um todo. O Ibovespa, ele prometeu muito ontem, não entregou. Hoje está numa região que ele precisa mostrar mais força. Hoje a gente teve destaques de alguns papéis, mas o mercado como um todo não andou. A gente está numa região pesada. Chama atenção para um ponto que ele é muito interessante nisso tudo e que a gente vem falando há vários dias lá no clube. A performance do índice, a performance relativa frente ao cenário de risco. Quando eu falo frente ao cenário de risco, o movimento de DI e movimento de dólar. Hoje a gente teve uma movimentação de DIs, de juros, alta, o dólar também, ambos fecharam aí perto da máxima da semana passada. E assim, em outras situações, esse mercado de bolsa sentiria mais. A gente tem uma questão importante, tem vencimento de índice amanhã. Historicamente, existe uma movimentação mais positiva da rolagem dos contratos. E isso a gente está falando de bilhões, é um volume muito grande. Então amanhã é um pregão que a gente tem que prestar atenção se esse contrato morrendo de índice, o índice perde força ou continua. Mas e também a questão do dólar. Dólar e DIs perto das máximas da semana passada, Uhum. rompendo essas regiões aí, aumenta sim o cenário de risco de curto prazo. Então, assim, a performance do Ibovespa, ela está positiva nesse cenário de risco? Sim, está positiva. Em outras épocas a gente sentiria mais. Mas se romper essas regiões, o mercado também não vai sair comprando para cima. Se tu tem que comprar e o mercado, o risco está subindo, tu vai começar a executar a tua ordem mais passivamente. Aham. A gente tem, na verdade, um gatilho muito interessante aí, só que eu quero falar isso depois, que é a questão fiscal, que aí a gente fala, chama o convidado aí, talvez ele pode elucidar melhor essa questão para a gente. Vamos falar um pouco sobre papéis, e aí eu queria falar sobre bancos que seguraram até hoje bem, né? Sim, A gente tem até um tubarão que saiu ontem em Itaú, e Itaú andou muito bem hoje, bem sim. flatzinho, né? E também tem um que se destacou, que eu estava até olhando hoje, que foi Bradesco, que saiu, se eu não me engano, faz quase 2 semanas, né? Vamos dizer assim, Isso. Acho que faz uns uns 15 8 dias. dias. É, O isso. setor de bancos, ele segurou bem o setor de bancos aí para o pessoal. É um setor que tem um peso muito grande no Ibovespa. Uhum, E gostei da performance de Tube, gostei de BBDC. Tem outros papéis que não performaram tão bem, mas do relativo eles estão bem. Eu acho que os principais destaques assim de posições que a gente pode falar que performaram muito bem hoje, JBS, principalmente JBS e Marfrig, setores frigoríficos, eles vinham apanhando bem aí nos último mês praticamente. A JBS, ela está com uma configuração bem legal
E Marfrig tá seguindo o caminho. Volume, um fechamento na máxima, fechamento muito forte. O movimento de Uhum. ontem já tinha sido bem legal. Então, chama atenção, principalmente o pessoal que acompanha a gente daquela tese das opções longas. São cases aí que voltaram a performar bem. Beleza. Vamos falar um pouco sobre China e minério. O Egler até falou aqui quem que é o convidado de hoje, mas é surpresa. Hoje ele vai ficar aguardando, né, João? É Não, surpresa. Daqui a já pouco a gente adianto para o chama. pessoal que tá acompanhando a gente, fiquem aí que o cara sabe tudo de política relacionada com o mercado e vai falar para a gente o que esperar desse final de ano na questão política e, mais importante, para o ano que vem, quais que são as expectativas do mercado, essa questão da eleição, vai ter rally eleitoral, não vai ter rally eleitoral, então fiquem aí que o cara sabe tudo. Mas voltando à tua questão de China, China. continua data dependente, pois quando a gente fala de China, a gente está falando, pessoal, pô, Vale, Semin, impacta também as siderúrgicas, então é isso que o pessoal quer saber. Uhum. A gente continua data dependente daquela questão do vai estimular, não vai estimular. Eu acredito que vai. E, pô, marcaram mais coletivas, a gente já vem com a outra. Teve duas coletivas ali que o mercado aguarda, coloca no preço, depois devolve. A questão do trade de China, do trade de estímulos de China, ele é um trade de contexto, um trade que leva tempo. Não é porque eles anunciaram uma notícia, uma reunião que eles vão anunciar naquela reunião. Ano passado eles anunciaram de uma hora para outra, foi mais ou menos no meio de outubro Uhum. para o final, eles anunciaram um esforço fiscal muito grande. E tem uma curiosidade nisso tudo. Tem uma estatística que o mercado, com o estímulo monetário, que é o que aconteceu, o mercado performa bem nos primeiros dias e depois volta ao normal. A performance boa do mercado, tanto de equities como de commodities, acontece mais largamente depois do estímulo Uhum. fiscal. Até vou postar lá nos grupos depois desse gráfico, que é bem interessante. Beleza. Não queria mais detalhes, na verdade, de sexta para sábado, né? Essa coletiva, ela foi mais um fiasco, assim? Ficou devendo Não, alguma sinceramente, coisa ou o não. mercado achou meio flat? O pessoal comentou de um papel ali, esqueci de falar de VEG, performou A gente muito bem, vai falar daqui a pouco um pouquinho. papel de qualidade, um dos poucos destaques tecnológicos que a gente tem na bolsa. Gosto muito do case. Voltando para a questão da China, não, sinceramente, seria uma surpresa se eles anunciassem alguma coisa assim. Geralmente eles não anunciam, pô, a gente vai fazer uma coletiva e Uhum. daí sai o pacote. É de uma hora para outra. Existe a expectativa do mercado? Não. Eles falaram dados mais. Cara, tu falaram mais do mesmo, nada que fosse uma, uma surpresa. Obviamente, o reflexo dessa semana aí de equities lá e de commodities mostra isso. Mas o mais importante disso tudo que a gente tem que levar para esse trade de China é que o governo está no jogo. O governo está disposto a fazer as movimentações e isso é o mais importante. A gente sempre comenta, tu pode escolher ficar de fora de uma tese assim, mas tu ir Uhum. contra um governo que tem a caneta, não estou entrando no mérito se isso é certo ou errado, mas tu ficar contra esse bonde é muito difícil. Beleza. E aí a gente falou aí um pouco sobre VEG, né, que o Sidney comentou. Era até uma coisa que estava aqui no meu roteiro, a gente falar de VEG, porque hoje teve uma alta muito legal, tá quase na ATH lá de novo. E para quem não é da Investify, a gente tem um relatório lá de VEG feito pelo Rodrigo Silveira, que é nosso contribuidor fundamentalista, né? Então, e ele faz uma ligação muito interessante da VEG com IA, né, inteligência artificial, que é um case que está muito em alta lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, para quem não acompanha, não é possível. Então, até hoje mesmo a Nvidia caiu um pouco, porque tem uma questão lá dos Estados Unidos limitar a venda de chips de inteligência artificial, por isso até deu uma corrigida bem forte lá, né? E até pesou nas bolsas americanas hoje. Tu Sim. acompanha bem VEG, Cara, ou João? eu gosto do case, essa questão da inteligência
artificial ele tem alguns projetos que têm uma relação mais indireta com a inteligência artificial. Eles vendem produtos que estão relacionados com toda essa cadeia. Só que assim, a gente tem que, quando tá vendo dados fundamentalistas, tu tem que dividir bem o que vai para o preço no curto prazo, porque muitas vezes o cara até compra um papel que é bom, ponto. Só que, tipo, tecnicamente o cara está esperando algo no curto prazo. Então existe essa diferença. No curto prazo, pô, o VEG começou a andar bem, é um papel interessante, é um papel que entrega uma performance muito boa, é só tu dar um zoom out no teu gráfico aí que tu vai ver a performance de VEG. Beleza. Vou chamar um convidado aqui, mas antes eu vou fazer uma pergunta. A questão que está rolando ontem e hoje é justamente corte de gastos no governo. O quanto isso vai impactar no Ibovespa, né, nas bolsas em geral, aí nos papéis. E tu tem alguma visão sobre isso, João? Sim. Esse cara aqui, talvez ele vai... Só responder a pergunta do Vitor aqui. A gente falou de JBS, gosto do fluxo, gosto do momento. Sigam o Vitor, um grafista muito bom. Sempre que eu tenho alguma dúvida de gráfico, eu pergunto para ele. O cara é bom mesmo. Gosto de JBS e engatou um momento aí nos últimos dias que fazia tempo que a gente não via. Fluxo muito forte. Voltando à questão essa questão fiscal, enfim. Corte de gastos no governo. Corte de gastos, até ia usar a expressão, tu já entrou aí também, é uma coisa que, na prática, ela não existe no governo, é só um aumento de gastos, mas a retórica estava muito ruim. Eu até postei no Twitter, o pessoal falou, pô, o João virou apoiador do governo. Não, minha posição é com a minha boleta, ponto. Mas o que eu quis dizer é que uma mudança de retórica, mesmo que seja de curto prazo, ela impacta o mercado. E isso é uma possibilidade que pode acontecer. Olha o cara aí, olha o Anderson aí. Esse cara que vai explicar pra gente se isso aí que o governo está fazendo é só um flerte com o mercado, o que é? Ou se tem alguma coisa concreta. Boa noite, Anderson. Boa noite, Murilo. Boa noite, João. Boa noite, Investify. Boa noite ao clube. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite em cima da hora. Peço desculpas, mas eu estou deslocamento para um outro compromisso. Mas não poderia deixar de participar ao vivo, falar um pouquinho sobre o governo. Corte de gastos é uma palavra que não existe no PT. E aí a Tebet saiu uma nota agora há pouco, falando exatamente que não, agora é para valer o corte de gastos, agora é para valer o estudo. Ué, mas antes era brincadeira? Então, a gente coloca numa situação para o mercado, que o mercado ele gosta de enxergar o futuro. O mercado não gosta de enxergar imprevisibilidade, igual é as eleições, geralmente igual vai ser 2026. O mercado gosta de ter certeza. E esse é um grande problema. Esse é um grande problema. O mercado não consegue ter previsibilidade. Amanhã, por exemplo, 11h30 da manhã, está marcada uma reunião dos banqueiros com Lula. E a pergunta é, qual banqueiro não vai ter o assessor dele na boleta esperando uma mensagem no WhatsApp para falar assim, boleta? Porque o PT não vai fazer isso. Igual foi na reunião do Haddad com o Santander. Então, o governo, o nosso grande medo, falando mercado, eu como investidor ali presente no clube, é o custo Brasil. Será que vai ter corte realmente de gastos ou vão criar novas situações para aumentar os impostos? Hoje, por exemplo, o governo destravou as pautas da Câmara quando tirou a urgência, que é o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, caso a desoneração não cumpra o papel a partir do ano que vem, e também do Vale Gás. Estava travando a pauta. Aumentar o Vale Gás. Simplesmente aumentar o número de famílias beneficiadas e quem vai pagar essa conta? A Caixa Econômica, através de um fundo perdido? Essa conta vai chegar. E o outro ponto que eu trago é 2026 está batendo na porta. As eleições de São Paulo
ela é um case para o governo. Se o Boulos perder, o PT sai derrotado mais ainda dessa eleição. Porque quem ganhou as eleições não teve um voto, que foi Gilberto Kassab através do PSD. O custo Brasília fica mais caro. 2026 o rombo fiscal vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque o auxílio, o Bolsa Família, ele vai subir de R$ 600. Ele hoje custa 40% do salário mínimo. Vai custar quanto do salário mínimo em 2026? 2026 é ano de eleição. Quem vota no PT é a pessoa que está no auxílio. Basta pegar os estados que têm mais Bolsa Família por número de carteira assinada, do que número de carteira assinada. E quais os estados que deram mais votos para o PT? O que tem maior número de bolsas. Bolsa Família. Essa é a verdade. E aí, meus amigos, a pergunta que fica é: qual a taxa de juros para 25? Qual a taxa de juros para 26? Qual é a inflação real? E quais os movimentos vão acontecer? E é isso que a gente tenta decifrar no meio político. Hoje, eu não vejo um investimento de longo prazo, por exemplo, em umas empresas que são alavancadas e dependem de juros. Porque a taxa de juros vai subir agora por causa do risco fiscal Brasil. O governo está precisando pagar mais caro para as pessoas injetarem o dinheiro, emprestar o seu dinheiro para o governo em troca do risco. Tem um fator bom para o Brasil, que é o corte de juros americano? Sim, tem, porque o carry trade passa a ser mais atrativo. Quanto maior a nossa taxa de juros e menor a taxa lá fora, o João pode até complementar muito bem, que é outra pessoa que eu admiro muito, é um grande trader nesse sentido, o custo melhora. Mas isso será que é um fluxo positivo, Brasil? Igual a gente percebe que o gringo tirou uma grana ferrada do Brasil agora, em outubro. Já tem mais de 32 bi, 30 e poucos bi no ano. Isso em dólar não representa nada. Mas para o Brasil é um fluxo considerável. Então a gente fica sempre em dúvida qual é o grande golpe do PT em cima dos investidores. Para o ano que vem, porque para esse ano, falta zero, pessoal. Nada de grande importância vai passar mais. Esse ano, o governo está mais preocupado em quem vai ser o presidente da Câmara em 2025 a partir de 1º de fevereiro. Arthur Então, Lira tu vai disse para conseguir. esse ano o mais importante é o mercado aceitar a retórica. A gente não vai ter medidas concretas. Tá na questão da lábia mesmo. Então, isso é uma questão. Eu não, sinceramente, eu vejo essa questão política de Brasil. Sempre foi ruim, tá? Ponto. Vai continuar sendo. Às vezes fica pior. O governo aí conseguiu complicar vários pontos. Mas muitas vezes eu tenho que pensar com aquela cabeça de trader. Pô, se o mercado me dá uma distorção em determinado momento, me chama atenção, principalmente em cases bons. Pô, se tu pegar cases ruins, cases alavancados, papel ruim, vai continuar sendo ruim em qualquer cenário. Mas pô, se a gente pegar o nosso índice em dólar, ele já começa a chamar atenção. O próprio patamar do dólar já começa a chamar atenção também. Obviamente, a gente tem uma força muito grande do mercado de juros. Por isso que eu disse antes que, se o mercado aceitar, ao menos que momentaneamente, uma retórica, por mais a questão de entregar lá na frente é outro ponto. Estou falando como trader, não estou falando como, sei lá, brasileiro, porque brasileiro me preocupa também, eternamente. Tem que pegar meu passaporte italiano e ir embora. Mas estou falando do tipo trader mesmo, como vou comprar, vou vender, aproveitar uma distorção. Eu acho que tem determinados pontos que chamam atenção. A gente está num ponto desse, um ponto de inflexão, um ponto que chama atenção em diversos papéis e no índice também. Mas eu concordo que essa questão política, essa questão de São Paulo é muito importante. É um dos primeiros passos para o mercado precificar o que vai acontecer lá em 2026. E eu confesso para vocês, eu gosto muito de fazer esse trade eleitoral, seja no Brasil, seja na Argentina. Na Argentina, em dólares, tá? Porque em pesos não dá para confiar. João, Mas para Só respondendo. 2026, a gente tem um baita de um trade. Respondendo o Vicente aqui, Isso, ele boa. está perguntando o que pode mudar o posicionamento do mercado. Chama-se, eu não posso falar nomes ainda, mas Tarcísio, por exemplo, é um posicionamento de trader de mercado.
Se Tarcísio realmente confirmar o nome dele para 2026, quem não vai comprar as empresas que podem ser privatizadas, por exemplo? Será que Eu acho que Petrobras? o que mais move, o que começa a precificar o mercado nesse cenário eleitoral é, pô, ano que vem aí, depois do primeiro trimestre, talvez comece a aparecer aquelas primeiras pesquisas, Abril de 25. aquelas qualitativas para sentir quais nomes são mais lembrados, aquela espontânea assim, pô, se o Tarcísio começar a ganhar corpo aí, pode começar a entrar no preço. E assim, a decisão do Tarcísio é muito difícil. O Tarcísio ele tem uma reeleição certa em São Paulo. Ah, porque é capital. Cara, o interior vota inteiro nele. Inteiro. Quem que vai ganhar dele aqui? Ninguém vai ganhar dele. Não, Ele e ele está tem, fazendo um bom governo. sim, Basta pegar o nível de aprovação dele, de rejeição baixa, ele tudo. tem toda a situação para se reeleger governador de São Paulo. Beleza. Daí ele teria mais 4 anos para buscar, se ele quiser, ir para lá. Eu acho que o trade mesmo é que assim, o Tarcísio vai ser colocado nessa posição de. Como é que é a expressão que utilizam? Né? Não é o desafiante, é o. Bom, tem uma expressão aí que usam na polícia, agora me fugiu. O cara que vai brigar aí para tentar tirar esse posto do governo. E, sinceramente, se não for o nome dele, é difícil. Esses dias eu estava vendo o pessoal falando, pô, faz não sei quanto tempo que São Paulo não coloca um presidente, um governador direto na presidência. Nem sei se já botou na história, mas dos últimos dois que eu lembre. O Alckmin e o Serra, que brigaram com o Lula. Eles brigaram com o Lula na época que o Lula elegia até um cone que elegeu, que foi a Dilma. Ele deu o tapinha nas costas e elegeu. Se ele desse o tapinha 2010. nas minhas costas, eu tinha virado presidente. Economia E bombando, commodities em sim, e alta. bons de commodities. E E outro, não dá para comparar, tá, O pessoal? Alckmin e o 2026. Serra, eles têm uma personalidade, um carisma digno de nada. O Serra e o Alckmin, tipo, não, ninguém conhecia o É Serra e o daí Alckmin. que vem a Deve expressão ser picolé de do chuchu. Chuchu, É daí, deve ser. do Se não Alckmin. for, Enfim. merece também. Daí, pô, tu vê o Tarcísio, hoje tem a força de rede social. Antigamente não tinha isso, o cara tinha que estar na TV. Então, ele tem esse nome, pô, o cara do interior do Rio Grande do Sul sabe quem é o Tarcísio, o cara do interior da Bahia também sabe. Óbvio que sabe menos que é o Lula, pô, mas sabe. Mas Antigamente, pô, Para ninguém quem. sabia. o grande Só O um cara ia minutinho, pra Anderson. urna, só sabia que tinha que votar no o Lula. grande risco do Tarcísio são dois. Primeiro, o Bolsonaro deixar de ser inelegível. Ah, mas pode acontecer? Pode. Lula estava preso e virou presidente. É o comparativo que eu digo direto. Estava preso, virou presidente. Caminhou para isso. Deixou de ser inelegível e passou e se elegeu. E o segundo ponto é Pablo Marçal não ficar inelegível. Aí a gente tem um risco de rachar a direita. E aí divide-se os votos. Esse é um grande problema para Tarcísio para 2026. Hoje, falando na Na situação do Pablo Marçal. verdade, sinceramente, a situação que eu espero, a situação de sonho, é que, pô, exista um acordo. Sabe quem que é muito importante nesse tudo? Teve um cara que ele ganhou a eleição municipal do Brasil inteiro e não fez um voto. Um voto. Quem é esse cara, meu amigo Anderson Nunes? Começa com o nome de. Eu não posso falar aqui. Eu acho que a gente não pode ficar falando aqui que o Gilberto pode ter se tornado o Kassab, né? E ter conseguido, né? O Gilberto Kassab, para quem não sabe, pessoal, fez quase 900 prefeituras, 850 e poucas prefeituras, mais do que o MDB. E está Então, desbancando o para MDB. resumir, quem quiser ser presidente em 2026 vai ter que apertar a mão do Kassab. E um Ponto. detalhe importante, esse cara, para quem ninguém se lembra desse detalhe, mas esse cara ele apoiou a Dilma em 2014 e logo em seguida foi ministro dela Perfeito. e Ele foi ficou ministro das até o cidades. governo dela cair e quando caiu ele foi Foi pro ministro outro do próximo lado. presidente. Murilão, É Murilão, impressionante. ele tem três, o PSD tem três ministros. E tem Agricultura, 3 pesca e ministros minas e lá, ele está dos energia. dois O lados. cara que tem que resolver a bronca de São Paulo da falta de luz é dele, de Minas e Energia. É dele, junto com a ANEEL, que É é uma impressionante. reguladora. Mas o cara tem poder, o cara tem a presidência do Senado, tá com ele. E agora aonde você vai fazer a leitura
candidatura que Tarcísio vai se confirmando o nome. Kassab quer ser vice de alguém. Vai ser de Lula? Porque o Paes está querendo ser. Não, não vai. Porque o Eduardo Paes, por exemplo, só vai seguir a cartilha de quem? De Gilberto Kassab, porque o Paes é do PSD. Paes, para quem não sabe, pessoal, é o prefeito do Rio de Janeiro. Então, o que vai acontecer agora? Gilberto Kassab quer ser vice de Tarcísio. Não importa se ele vai ser governador ou se ele vai ser presidente. Ele quer a vice-candidatura dele. Vem as eleições da Câmara. Vai travar as pautas, O, dependendo de quem o, colocar. o Sérgio Cides falou que Kassab acabou com o Bahamas. A gente não conhece esse lugar aí não, cara, esse estado, país, não sei do que você tá falando aí não, cara. Enfim, pessoal, para quem não conhece, o Anderson, ele é contribuidor da Mystify, tá? Ele é especialista em ciência política. E sigam ele, Anderson Nunes, analista. Tá correto, Isso. Anderson? Que esse teu perfil aí isso. tá conseguindo fazer live. Eu tô usando a conta antiga ainda porque, como a conta é nova, não estão deixando a gente fazer live ainda. Anderson Entendeu? Nunes, analista, pessoal. Exato. Sigam ele para ele conseguir fazer live nessa rede aí que bloqueia a galera. Beleza? O que o pessoal tá falando aqui? Bolsonaro não tem mais... Faz uma desgraça no Rio de Janeiro. O pessoal Murilo, aloprando acompanha aqui o no chat. chat aí que travou aqui, cara. Não consigo O acompanhar Anderson, as mensagens. eu acho que foi de arrasta. Tá girando aqui. Essas Acho que aí ele que foi tu de tá arrasta. lendo não tá aparecendo para mim. Então, Tá vê o aparecendo para chat mim. aí. Acho que você foi de arrasta também, mas o Anderson foi. O Anderson não tá mais entre nós aqui. Enfim, eu vi um cara aqui, o João, falando que entrou o short em VEG e aí aí o Anderson voltou. Voltou. Cara, o short em VEG, tá? Tem muita gente que entrou em short em VEG como funding. Que, tu faz short em VEG, um funding fundamentalista, o pessoal. O que foi? Aceitou a corrida no Uber, o Anderson, pô. Por isso que ele saiu da live. O Uber Black. O que acontece? O pessoal entra muito short em VEG, porque, o múltiplo está esticado, a VEG não vale determinado preço que o indicador fundamentalista está mostrando. Por isso que eu acho que para o short, para tudo, é essencial tu ter uma relação do fundamento com o fluxo e com a técnica, a análise técnica, o preço, porque teve muita gente que entrou um short em VEG e virou passageiro da agonia, porque, o preço ia indo e o cara, não, agora tá ficando mais barato ou mais caro, melhor pro cara que tá short, mas, o mercado andando muito forte contra a posição dele, então essa parte técnica é essencial. E outra, tu tá entrando short num papel de qualidade. Uma coisa é tu entrar short numa Magalu da vida, que é uma porcaria. A bolsa subiu, digamos que a gente tem um rally no final do ano. A Magalu vai subir junto, mas vai continuar sendo uma porcaria. Porque vai mudar. Tá, espera mudar. Então, ao contrário de VEG. VEG é diferente, VEG é um papel bom. VEG entrega resultado. O pessoal entra em VEG porque ela entrega, porque o mercado precifica mais resultado do que ela entrega, mas ela entrega bem. Então, é diferente, muito diferente tu entrar no short VEG do que short Magalu. Short Magalu é bater em morto. Um short VEG, tu tem que acertar o timing, tem que acertar o da mosca, sabe? Porque é muito difícil. O pessoal falando aí que o Anderson aceitou a corrida aí no Uber. Corrida curta aí, já cancelou voltou. a corrida curta. Ganhou aqueles Comentem aí R$7. no chat que o Murilo vai lendo, porque eu não estou conseguindo Isso aí. acompanhar o chat. Pessoal, o Anderson, passa a tua arroba aí pro pessoal, dá a tua arroba aí pro pessoal. Estavam Anderson pedindo. Nunes, analista. Aí, ele passou a arroba aí, pessoal. É só ir lá na arroba dele. Porque, na verdade, a situação que a gente está vivendo na Bolsa Brasileira, a gente tem que fazer umas corridas para completar, né? Porque tá difícil ganhar dinheiro nessa bolsa aí, meus amigos. Eu fiz uma oração na sexta-feira. Para quem não viu, olha o Rios aí. Assistam esse vídeo aí que tá muito bom. E deu certo. Ontem a bolsa subiu, hoje deu uma paçocada, mas faz parte, né? Vamos ver o que acontece amanhã. Não, exato. Voltando a falar do movimento técnico da voltando a falar do movimento técnico da bolsa, estou bem curioso para como vai ser o mercado pós essa rolagem de futuros. O fluxo de futuros
tem ajudado muito esse curto prazo. Então, é um movimento bem importante. Tô rindo aqui com o pessoal do chat, o cara falou que o Anderson aceitou João, a corrida, eram todos. João, Enfim, a gente entra num fator aqui, só respondendo uma pessoa sobre VEG aqui, o Sidney, né, Luiz ali, ele fala que isso. VEG tá caro e sempre vai continuar caro. É o mesmo caso de NVIDIA. Pode estar caro, vai continuar subindo. Aquilo que está mais barato pode ficar mais barato, que é o caso ali do pessoal de varejo no geral. A questão das pessoas é que ela é forte para segurar a perda e ela não tem coragem de segurar um ativo que está subindo, que está indo. A gente tem as questões vindo para cá, dos vencimentos, igual o João está falando. Você acha, João, que o vencimento agora, que vai ter no índice, vai trazer um fluxo positivo? Não, eu acho que a gente tem uma expectativa. O próprio vencimento do índice, a rolagem dos contratos, historicamente, ela tem uma força mais positiva. Era essa a questão. A questão do fluxo estrangeiro, sinceramente, está relacionado a um trade de curto prazo, um trade de valor de Brasil, que é a Bolsa do Brasil em dólar, no curto prazo. Então, por exemplo, se tu olhar hoje o EWZ ou converter aí na tua plataforma o IBOV em dólar, caiu bastante. Por quê? Porque o dólar subiu. Uhum. E a gente tá num patamar de inflexão. E patamares de inflexão são patamares bons para te posicionar, porque são patamares que, pelo menos no curto prazo, eles te dão um risco-retorno muito bom para te entrar no mercado. E tem o que chama mais atenção ainda, que tem cases muito bons performando. A gente falou, pô, os bancos vieram bem, por mais que tenham apanhado lá atrás, eles se seguraram nessa pegada. JBS Marfrig muito forte, a questão da VEG também. Mas, João, eu vou Temos outro. falar, 3 pessoas falaram do Ibov no 128 mil, que era um ponto bom. Você foi uma pessoa que falou, até na minha live, comentou sobre. O Vitor Branco, para quem não segue, para mim é um dos melhores analistas Esse cara que tá aí no gráficos chat, ó, que está aí no falando aí. chat. E por último, que eu aproveito aqui para parabenizar, que foi meu professor, o Egler, também batendo na tecla dos 128 e 129 mil. A diferença da gente no clube é que não tem medo de errar e nem assumir os nossos erros. Mas também tem que falar dos pontos positivos. O mercado segurou, deu uma reação, e aí a gente tem que observar e filtrar. E saber o que mais vai filtrar. O problema é que o mercado subindo no bull market para 2025, a gente pode ter um trader desse maravilhoso, que qualquer ativo vai subir. Os bons, ruins, micos, só pulando. Quando o mercado fica igual nós estamos num ciclo, Tem que a gente tem que estar dentro de um clube. papéis com uma qualidade melhor. E, Exato. pô, me chama a atenção a performance de alguns papéis do varejo. Cara, Renner, eu esqueci de falar de Renner. Pô, Sim, é um baita papel que tu case. gosta muito, né, João? Sim, baita case. O que me chamou a atenção em Renner? A gente teve aquela pernada muito forte que gringo tomou o Brasil ali, pô, faz uns meses. Pá, subiu tudo. O mercado devolveu um pouco. E, cara, bateram demais em varejo, bateram em tudo. Coloca no teu gráfico aí, vê a performance relativa da Renner com os outros setores, outras varejistas. Cara, ela segurou bem. Isso chama muito atenção. E é um papel bom de varejo. E ó o cenário de juro que a gente tem no mercado. Se o juro Inflação, sobe, consumo. é normal o papel de varejo impactar, porque sofre o impacto do juro na veia. E Renner performou muito bem. Ontem, muito bem também. Tipo, ela vem segurando. O Ibov caía, ela se segurava. E o Ibov subia, ela ia também. Só faltou o Ibov subir mais, que não aconteceu. Só por isso que acho que ela não foi mais. Eu acho Comparado uma aqui empresa com. muito azeitada, João. E outra coisa que ela fez no passado, ela fez aquele follow-on e o dinheiro está em caixa, não fez nada com o dinheiro. A grana está lá parada, em tese. Então ela consegue filtrar aí um ciclo ruim por mais tempo do que as outras varejistas. Ah, A loja Renner. tem muito papel de varejo que é muito ruim, extremamente alavancado. Sabe o que é? Tem muito papel, a imensa maioria de papéis relacionados de varejo na bolsa. Cara, se tu fizer isso, tu tá tradando taxa de juro. Tu sabe operar ADI? Se tu não sabe, não te mete nessas coisas. E tem Principalmente muita por gente curto que tá prazo. atolado nisso aí, viu, João? Tem gente com carteira que tá quase 90% de juros e não Cara, sabe. isso aconteceu porque teve um boom de captação na bolsa
Uns anos atrás a taxa estava baixa, ou o cara ia para a bolsa, ou o cara não, não tinha rendimento. Só que naquela época tudo subia, porcaria subia. E pá, o papel tudo subiu, o pessoal comprou muito IPO no talo, tomaram um papel muito caro, o juro abriu, então o pessoal ficou, sinceramente, passageiro da agonia nesse cenário. Raros os IPOs performaram, João, se permaneceram depois. Vários deles ali. O problema é que isso afasta quem? A pessoa física da bolsa. E aí o pessoal fala que quer aumentar o número de CPFs na B3, mas como que aumenta desse jeito? Cara, Pode, por exemplo, a comprar. maior concorrência do CPF da B3 não é nem a própria qualidade dos papéis, porque a bolsa sempre teve uma complexidade industrial baixa. A própria aposta. Pô, antes os caras perdiam dinheiro na bolsa, perdiam dinheiro, que o cara ia sem saber o que estava fazendo. Daí agora o cara vai pro jogar na bet. O Vitor Tigrinho. está dando um exemplo ali, o que ele usa no final de semana, às vezes, O Vitor quando a bolsa está Kucha. parada, ele fica ali no tigrinho, entendeu? O Vitor Franco ali. Mas as bets, na verdade, João, a gente aproveita o gancho aqui para falar. Amanhã, os banqueiros vão estar reunidos e dois temas de amanhã é a taxação dos milionários ali, quem tem grana, que E a para mim é uma verdadeira a burrice, questão das das bets, bets. pô. Cara, Também tá, é vou muita dar um grana. exemplo que eu até falei lá no Investify esses dias. Tem um amigão meu, Quant, formado pelo melhor centro aí quantitativo do Sei. Brasil, trabalhava num fundo de investimento, e pô, o cara tinha que performar com PNL, tinha risco de um lado, risco de outro, ganhava muito bem no fundo. Chegou a Bet e contratou ele para administrar o book. Hoje ele só precisa casar, por exemplo, tá jogando Grêmio e Inter. Depois tem mais aposta pro Grêmio. Daí tu vai mexendo na aposta, no valor da aposta do Inter para chamar a aposta. A questão é casar e ganhar naquele spread. Pronto. Ele aposentou, indo para Bet, ele aposentou ele já, daqui a pouco ele aposenta o filho e mais um pouco ele aposenta o filho do filho. Ô, João, eu Esse acho que a gente negócio está da no mercado taxação errado, hein, aí. João? A gente está no mercado errado, João. Vamos pedir, vamos ver se a gente vai para esse lado das bets, que é melhor. Porque apostar na bolsa, a gente Não, já vê ali no mas dia a que a questão dia. é que a bolsa de verdade, ela acaba, não é uma aposta. Não, não é. Se tu encarar a É uma bolsa como brincadeira uma aqui. aposta, cara, tu vai perder igual o cara deixa o dinheiro na bet. Porque a imensa maioria perde dinheiro na bet. Por que o cara perde dinheiro na bet? Porque o cara não consegue modelar as variáveis e tem diversas variáveis. E, pô, tem gente que ganha dinheiro com isso aí, Ganha. consegue modelar? Tem. Só sabe qual que é o problema? O risco da contraparte. A partir do momento que tu ganha, eles vão cortar a tua conta. Vão tirar você do jogo. Não vão Isso, perder diferente. Pô, mais. Ô, João, digamos que eu bata 500 contratos todo dia no índice e faça, sei lá, 500 pontos com 500 contratos todo dia. O que é 500 contratos no índice? Nada. Cara, 5 milissegundos passa bem mais do que esses contratos. ô, João, Então, perguntaram aqui, só pra gente, desculpa te cortar, mas pra gente pular o assunto e falar um pouco de ações de novo. E a Vivara, por que tá nessa vibe? Já cara, voltando ao assunto de varejo. é um papel que ele também performou melhor naquela última pernada. Ela tem uma característica parecida com a Renner. Eu acho bem organizada na questão. Até a questão de dívida, o case é bom, mas se tiver que perguntar, pô, João, tu vai de Renner ou Vivara? Renner. Eu sim, trocadilho aqui, eu vou ficar quieto. Eu tava achando que. Porra, imagina se eu falo, eu vou Você prefere... Renner ou Vivara. Vou de... não, mas tem um camarada no chat que acho que entende bem, que é o Rodrigo Richa. Ele entende de Vivara. Entendi. Cara, Vivara tem Sem uma parte do trocadilho, case. acho que ele entende. Sem trocadilho. Porra, Vivara tem uma parte, vai por fazer exemplo, o dela que é corte, de o ouro Rodrigo o Richa estoque gosta de dela. Vivara. Ou seja, o estoque dela não se perde, o estoque de Vivara. E tem outras coisas com os cases dos próprios clientes de Vivara ali. É um case que eu gosto de estudar, mas varejo, eu, por exemplo, me afasto um pouco, varejo. Com exceção de lojas Renner ali, que eu vou passar a dar uma namorada, dar uma olhada ali em causa do João. Mas tem uma pergunta, Murilo, que ficou aqui, que está no chat. Manda Na aí. verdade, um chat é uma afirmação do Húngaro Vitor Vitor ali. Vitor Húngaro, Vitor pô. Meu Sócio parceiro. Investify. Eu respeito.
João, a, taxa, a taxação, na verdade, a cortina de fumaça. Realmente, sabe aquela ideia idiota que aparece, alguém vira e fala bem assim: nossa, que ideia maravilhosa, vamos levar para frente? É essa dos milionários. Não passa no Senado, pessoal. Sim, pô, Sabe por que não isso aí, passa no eu acho que isso Senado? aí é a maior ilusão, achar que, pô, vai passar um negócio desse, porque quem Câmara vota nisso aí passa. é alvo do negócio. E outra, pô, digamos que a gente morasse num país, pô, digamos que a gente morasse na Noruega. A Noruega fez uma taxação para isso aí, E e, se pô, ferrou. Noruega, país elevado, que as pessoas poderiam pensar, pô, é para o bem do país, essas coisas. Aqui, ó, É, todo o mundo Pensou Egla, em concorda. arrecadar 100 milhões e tomou uma cacetada de 400 e pouco para baixo na arrecadação. falando Só aqui dos fechando, por que eu comentários. acredito Fala aí, que Anderson. não passa? O Senado, pessoal, os primeiros suplentes geralmente são empresários. Empresário Sim, pô, bancou a campanha do o cara, senador. por que que eleição de senador é dois suplentes, né? Os dois sempre, tipo, cara, eu ia falar um Zé Ninguém. Não, é um Zé desconhecido. Muito aquém de Zé Ninguém. Tem um ponto. Sabe o que que faz? Digamos que o João, pô, quero virar político. Não tenho mídia, mas tenho dinheiro. Qual que é a minha chance? Virar suplente de senador. Pô, E o Daí, senador sai daí seis é aquele meses. trade. O titular, pô, o cara pode bater as botas, pode ir para outra coisa. E tu entra lá, daí tu ganha mídia, fica famoso, pô, daí entrou na rodinha. Daí ficou lá. A imensa maioria dos caras que estão lá surgiram para política assim. E aí o que vai acontecer, João? O cara pede licença por 6 meses, o empresário banca o cara às vezes por 6 meses, ele assume, fica 6 meses como senador, pega alguns recursos vitalícios. Mas qual é a importância do cara se eleger como primeiro suplente vinculado a senador? O cara que está como senador, o empresário, ele quer falar com o ministro que é da área dele. Vou dar um exemplo aqui, que se elegeu o deputado federal à época, o Camilo Cola, que era dono da Itapemirim, já falecido, virou deputado federal. Ele quer falar, por exemplo, com o ministro da Infraestrutura. Ele, como empresário, ele consegue marcar fácil ou ele, como deputado, ele consegue marcar fácil? Então, muitas vezes, os empresários vão para o meio político para poder conseguir agendas mais rápidas, facilitar o meio de comunicação e também brigar pelo seu setor, ficar vinculado com o seu setor, que é o que eu vejo no caso dos senadores ali se elegendo. Murilo, Acho que o qual a João próxima pergunta? foi de arrasta. Na Enfim. verdade, o João acho que ficou sem energia, né? A situação lá em São Paulo, Ah, é, cara. tá complicado. Ah, ele pediu para voltar aqui. Enfim, cadê ele? Não voltou. Deixa eu ler aqui o chat aqui. O Egla citou aqui, teve aquele rolão do controlador, mas acredito que isso ficou para trás. Cara, aí eu não Não, isso foi sei. na Vivara. Isso, Foi na isso aí, Vivara. essa frase aí ficou um pouco estranha, Tu enfim. sabe que E eu foi na não Vivara lá, caí, eu não eu fechei sei. para mim conseguir Eu ver não- as mensagens do chat. Eu acho que tá engraçado. O João não consegue mexer em tecnologia, mas tudo bem. A Erika João, falou tem aqui, uma é uma pergunta para febre João, na. hein? Já vou falar aqui, calma aí, chega lá. É uma febre na mulherada, a Vivara. Eu sei disso porque eu já tomei Loz em duas pontas na Pô, Vivara. Até apagou a luz, ó. bola. E aí, para bom Ah, entendedor, mas ah, se vocês tem já uma tomaram Loz, pulseirinha lá fala que, aí. pô, vai comprando os Essa daí negocinhos, vai mesmo. colocando. Já tomei Loz com duas opções diferentes, americanas e europeias. Então, se vocês entenderam aí, fica aí no chat. Pessoal, a gente está Vamos numa lá. live em alguns momentos, a gente tem alguns momentos que não tem seriedade ou tão de mentira, entendeu? Então, considere esse período agora que o Murilo falou mais mentiroso do que verdadeiro. Perguntaram aí, o Joel perguntou China de China 11. 11, obrigado pela Vitor também. pergunta. Eu gosto para um trade mais tático, esse trade de meses assim. Eu não carrego China tipo eternamente. China 11 tem uma outra variável, o câmbio. Então, por exemplo, hoje a cotação de China 11 melhorou por causa do câmbio, mas tem que cuidar isso aí, tá? Porque Cuida, pode, por exemplo, o ativo subir lá fora e o câmbio não subir, sim. cair. E aí foi um zero a Foi o zero. que teve no primeiro semestre, isso acabou balançando. Então, a exposição direta lá para longo prazo eu gosto em cases específicos assim. Sabe qual que é a comparação que dá para fazer?
Tu gosta de comprar Ibovespa e carregar, dormir tranquilo? Ou, ou comprar papéis específicos? Eu acho que papéis específicos. Não estou falando que tu comprar um ETF de Ibovespa no longo prazo é ruim, mas desde que tu tenha perfil para isso, e nem todo mundo tenta. João, eu Beleza. acho que a gente que opera Brasil opera qualquer coisa. Cara, eu já ouvi eu tive um ex-chefe na época lá da Suíça que ele falava, pô, que ele tinha um conhecido dele que tradeava bonde argentino. O cara argentino, pô, o cara que trada bonde argentino, cara, aquilo tem inflação desde sempre. O cara comprou hoje a 100 e amanhã já é outra coisa. Então o cara trada qualquer situação. Cara, Mas tinha um pessoal na Investify que no início do ano tradou bastante a Argentina, com aquela virada com o Milei e sim, tal. Milei. eu não estava lá, mas eu aproveitei alguns cases. Pra- É um trade realmente bem bom de se fazer esse ciclo eleitoral argentino. Cara, de Aham. 2 em 2 anos tem um ciclo eleitoral na Argentina e outro aqui no Brasil, tipo presidencial, né? E o mercado lá performou em dólar muito bem. João, eu tenho uma pergunta aqui, não foi abordada. Nós temos as eleições americanas esse ano. E esse trade está indo mais favorável neste momento para Trump, nas Sim, últimas não, pesquisas. totalmente. E O Trump, no começo eu achava que não ia rolar. Se eu estivesse nos Estados Unidos, meu voto era do Trump, já digo aqui. Também que a concorrência não ajuda, diga-se de passagem. Mas daí teve aquela questão do tiro. Depois, achei, agora vai. Teve o debate não que eu foi. achei péssimo, mas péssimo. Cara, se ele tivesse ido pro debate, ficado assim, ó, parado, tinha sido melhor. E daí eu pensei, ih, não vai rolar. E daí nisso virou. Isso. Cara, a bolsa ela tem um trade republicano, tem um trade democrata, mas mais importante do que tudo isso, eu acho que o SPX performa bem, porque eles estão tendo resultados muito bons. A presença do americano na bolsa é grande. Então, se a bolsa sobe, ele tem um efeito renda, né? Pô, comprei bolsa 100, tá 120, ó, tô mais rico. O cara consome mais. Vira um ciclo virtuoso. Então, eu gosto desse trade aí para eleição. Depois da eleição é outro cenário. João, eu tenho duas É, falas para dizer sobre a eleição do Trump. Ela vai refletir sobre as nossas eleições aqui, pessoal. Se o totalmente. Trump vencer, vai Totalmente. fortalecer a nossa direita aqui. Esse é um ponto importante. Segundo, nenhum presidente quer sair do governo com uma bolsa em queda. E nenhum presidente quer entrar na presidência americana com a bolsa em queda. Então, eu acho que esse ciclo aí do mercado americano eles vão empurrar um pouco mais para ter um fator de correção, tá? Não duvido nada, não duvido nada, os Estados Unidos se meter nessa situação com Israel, com com o Irã, com aquela parte ali no Oriente Médio, para tentar angariar votos para Kamala Harris. Mas fizeram uma péssima escolha. Anderson, como é que você resume Kamala Harris em uma frase? Dilma americana. Fim de papo. É isso, pessoal. Eu vejo Trump positivamente para Tarcísio. Não, Muito positivamente. isso totalmente. Ah, mexe na geopolítica do mundo. Tem questões importantes aí que. E o próprio lobby, a própria presença americana aqui fica mais forte nessa questão. O pessoal estava perguntando aí de, cara, opções argentinas, não, o mercado deles já é meio mais exótico que muita opção aqui. Então, pô, não, vai lá é Como é que o papel. Egler diz, ô, João? É dormir com Kid Bengala, né, cara? A galera curte mesmo, né, velho? Não é possível, mas enfim. Opção argentina não dá, não dá, não dá. É, esses sonhos do Egger, essas curtições, eu prefiro não comentar, Não entendeu? dá, gente. Mas, ô, João, tem uma pergunta que ficou aqui Só no responder um chat. negócio que o pessoal perguntou de petróleo, a gente não falou de petróleo. Deixa eu só. Cara, Não, petróleo. é a pergunta que eu pe- vou fazer agora e você amarra a sua. O Isso. pessoal está perguntando de PRIO. E aí Sim, você pode falar um era essa a pouquinho do pergunta que eu vi. relacionamento do petróleo e o fator China também, enquanto impacta também no fator petróleo.
o que impacta no petróleo, o preço do petróleo agora, daqui para frente, o único upside que tem é a questão do conflito. Ponto. A gente teve os últimos meses com uma demanda mais fraca, a questão da China pode balancear muito pouco. Então, pô, para a gente dar aquela porrada de petróleo era a questão do Oriente Médio. Sinceramente, pô, é aquele pênalti, não sei para que lado vai. Então, isso que ele falou, eu reparei nos últimos dias, a gente teve uma queda novamente do petróleo, porque o que aconteceu? Notícia ruim do Oriente Médio, sobe o petróleo. Notícia boa do Oriente Médio, que seria a paz, desce o petróleo. E a performance relativa, principalmente das juniors, chamou atenção. Prio, no caso. Brava é outra história. Brava tem muita coisa influenciando ela aí. Sim, Inclusive, eu vi Brava. hoje lá no Twitter que já tem data marcada Mas, para eles Cara, inspecionarem o Brava, navio lá sim. novo, A enfim. Brava, ela tem que, sinceramente, a Brava. Eu gosto, se tu falar assim, pô, leia essa apresentação. Pô, legal, top. Mas tem que entregar, sabe? Eles têm que Bom, entregar, E tem a questão de estar poço parado ainda, enfim, cara, tudo isso ainda vai impactar, o mercado vai esperar. Que mais aqui? Vencimento semanal, Paraguaia tem grau de investimento, o Paraguaia, não entendi nada, enfim. então, A galera falando que o gosta Paraguai tem grau de investimento. O pessoal gosta de. Cara, eu acho que é isso, né? A gente passou um pouco sobre tudo aí, falando de cara, China, passou, falando de viu? Deu uma Bovespa. hora já aqui. Pô, É, passou rápido, papo bom, passa rápido. Murilo, eu acho Obrigadão que pelas. amanhã, cara, a gente pode puxar o mesmo tema depois dessas reuniões de Lula amanhã para ver o resultado. sim, amanhã, pessoal, para quem não acompanha a Investify, a gente tem também no YouTube. E aí teremos uma live amanhã no YouTube com o João, com o Anderson e com o Vitor. E aí a gente abre gráfico, a gente fala um pouco mais de papel, a gente aborda um pouco mais geral e o Anderson vai estar lá de novo para abordar essas questões políticas, tá? Então compareçam lá, YouTube, Investify, só E procurar lá, a dessa, gente tem uns dessa vídeos vez lá. fora do carro. É, dessa vez Dessa lá, vez com sem fazer certeza. Uber, eu acho, né? Não sei. Vai fazer Uber amanhã? Não tá Não, fácil amanhã, na para verdade, está ninguém. agendado. Pessoal, aqui hoje, na verdade, foi um dia atípico. O Murilo me chamou para participar ali de prontidão. Não vou deixar de participar e estar junto com vocês, junto no clube. E aqui no Espírito Santo tem uma força muito grande para o Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização sobre o câncer de mama. E hoje foi um dia lá no trabalho que nós fizemos uma confraternização e faço aqui o Bacana. apelo. E aproveito também para parabenizar os professores, porque ensinaram é um ato de amor. Não só os professores, todos os dias ali no Investify, um ensina o outro. Está todo mundo ali num ritmo de aprendizado. E nós estamos juntos para cada vez tentar diversificar melhor os nossos investimentos e também desmistificar a bolsa. Procurar ativos com consistência, falando abertamente, igual falamos hoje de varejo, igual o João falou muito bem de Magalu, só que ao contrário, né? Falando da situação do varejo no geral. E outra, pegou um case de varejo que foi Lojas Renner e comentou muito bem, entenderam? Então, assim, a gente está aqui para isso, nós estamos juntos. Eu, operando sozinho, sou péssimo, pessoal. Quando eu me junto com eles, compartilhando as informações, falando, às vezes eu estou vendo uma coisa política de um determinado, eles falam assim, e esse ativo aqui? O que isso melhora? E a gente está Sim, aqui para isso, para se juntar e formar um clube melhor. exato. Esse é o objetivo da Investify. Bom, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Acompanhe a live de amanhã. Se tiver alguma dúvida de papel, case, a gente vai falar de mercado mais tecnicamente. A gente tem vencimento de rolagem de índice amanhã. Vamos ver o que a gente tem no mercado, se os cases que performaram hoje vão continuar com esse momentum. Vamos ver, pô, região importante do Ibovespa, região importante do DI dólar. Então, pregão muito chave amanhã. Espero vocês lá na live no YouTube. 7 horas, né, Murilo? Isso, amanhã às 7 horas, 7 pessoal. horas. Tá sagrado esse horário aí na quarta-feira no YouTube. E aqui no Instagram, 18 horas, o Instagram da Investify Oficial, sempre com O convidados Edgar diferentes. aí, o Anderson é o que faz o Morning Call, esse mesmo. Esse aí, o cara que acorda às 6 horas da manhã, 5h30 ele tá de pé para organizar esse negócio aí. 4h40. É.
Outro dia, para quem não sabe, pessoal, o João foi acompanhar essa live aí, porque o João, o negócio de operar a Austrália aí, a gente ficou de madrugada conversando lá sobre os cases lá da Austrália, e o João não conseguiu acordar para acompanhar o cara, enfim. Foi dormir 6 horas, estava tradando igual um louco a Não, Austrália. não, não. Tava fazendo um Ah, head de uma posição com o tá. mercado volátil, depois fui assistir um call, e pô, a live do Anderson era 6h30, 6h30, né, Anderson? E, cara, era 5 horas, vou dormir só uma horinha, depois eu vou pra live. Cara, acordei era 6h50. Anderson, perdoa o cara tava Não, cheirando candle no outro dia australiano. eu fui. No outro Cheirando, dia ele foi, pô. No cheirando outro dia ele foi candle lá. australiano, velho. Não, No no outro... Enfim, outro dia eu fui. No outro dia eu fui, foi Pessoal, uma no outro live dia bem tava lá. legal. sigam lá, Anderson Nunes Analista. Eu não tô Sigam o conseguindo fazer Anderson. live lá, que o canal é novo ainda, o Instagram é novo, tá? E no meu O canal, pessoal falou que eu tava @auxiliano. passeando com o pet. Cara, meu pet aí acorda só depois do O Pet meio-dia. tava Bicho preguiçoso. brabo, pô, por causa. O cara não sai Não, da o cara tela. diz que corre, Murilo. O cara fala que é corredor, perdeu a hora de manhã. O cara fala que passeia com pet. Aí tá difícil, Murilo. Eu vou Cara, Aí, ó, tem um embora. bulldog inglês. O bicho, se convida andar o 20 Egler pro metros, Morning já tá Call. Convida o cansado. Egler pro Morning Call. Boa. O próximo Obrigado, convidado aí é o Egler, pessoal. né, no Morning Call. É isso, pessoal. Obrigado pela participação de vocês dois aí. Semana que vem a gente está Valeu. de volta às 18 horas. Quem sabe com um convidado novo. O João aí já é frequente para falar de Ibovespa, China e todos esses negócios aí. Beleza? Sigam o Investify aí. Quem não conhece a Investify, entra lá no investify.com. Tem muito artigo legal lá. A gente tem alguns relatórios também. Tem as ferramentas. Conheça o clube. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu, Abraço. abraço. Valeu, Tchau, tchau. pessoal.